História das Religiões, Coordenação Pedagógica, Ciências da Religião, INEAD, Instituto Nacional de Ensino, Ciências da Religião, www.institutoine.com.br, 31.3272, 9521. Conteúdo do livro Catolicismo. O catolicismo pode ser definido como o corpo da fé católica, abrangendo a teologia, doutrina, liturgia e princípios éticos, e as características desejadas ao comportamento do cristão. Esse conceito descrito é usado para se referir à Igreja Católica Romana, onde suas igrejas estão remetidas ao Papa, que é a figura mais importante e autoridade máxima da Igreja Católica. O cristianismo é uma religião considerada monoteísta por acreditar em um único Deus, Criador do universo, se originou no Mediterrâneo e rapidamente se espalhou pelo mundo. A Igreja Católica considera que existe o céu, para onde irão os considerados justos, o purgatório, que é um estágio de purificação, e o inferno, para onde vão os pecadores que não se arrependem. Para católicos e judeus existem 10 mandamentos, que são base de uma vida correta. A Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Ortodoxa Oriental também tem sua herança a fundação do cristianismo através da sucessão apostólica e estruturação episcopal, mas com a autonomia do indivíduo. A Ortodoxia Oriental é a segunda maior denominação única no cristianismo, com mais de 200 milhões de adeptos. Denominação essa que se deu através do Grande Cisma de 1054. O Grande Cisma do Oriente, também chamado de Cisma do Oriente ou Cisma Ocidente-Oriente, foi no ano de 1054, no século XI, na cidade de Constantinopla, a cisma que separou definitivamente a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Protestante Martinho Lutero, Ulricus Zwingli e João Calvino no século XVI, inauguraram o chamado de protestantismo, através da Reforma Protestante. Os primeiros herdeiros teológicos de Martim Lutero são os luteranos. Já os herdeiros de Zwingli e Calvino são amplamente referidos como a tradição reformada. A maioria das tradições protestantes se ramifica a partir da tradição reformada, gerando novas divisões, como o anglicanismo após a reforma inglesa. Em seguida de um próprio ministro anglicano, John Wesley, surgiu a Igreja Metodista, que por sua vez deu origem às igrejas pentecostais, e por último as evangélicas. Os metodistas, pentecostais e evangélicos reconhecem Jesus como seu Senhor e sua salvação pessoal. INEAD, Instituto Nacional de Ensino, Ciências da Religião, www.institutoine.com.br, 31.3272, 9521. O número de protestante no mundo é incerto, pois são muitas denominações, que inviabiliza-se rotular uma única categoria. Alguns autores defendem que os protestantes são os segundos maiores grupos de cristãos após o catolicismo. A reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero, 1483-1546, foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemã, que se preocupava com a salvação e a reforma da Igreja. Lutero refletiu com as cartas de São Paulo. Todas as suas reflexões eram voltadas para um único ponto: a justificação da fé. Essa justificação da fé de Lutero não permitia a atribuição de valor à caridade, indo contra a teoria que a salvação só era conseguida por méritos. A concessão de indulgências, que era uma prática de devoção entendida pelos cristãos como a absolvição e que na época eram vendidas pelo dominicano Tetzel, revoltaram Lutero, que em 1517 publicou 95 teses onde denunciava as falsas seguranças dadas aos fiéis. Lutero acreditava que só Deus perdoava nossos atos e não o Papa. A única fonte de salvação para o ser humano era o Evangelho e não a Igreja. Na Alemanha, iniciou-se um conflito dominicano e agostiniano, levando o papado de Leão X a intervir, repudiando as ideias de Lutero. Em resposta, Lutero rejeitou os romanos, a autoridade dos concílios, negou a tradição dogmática da existência do purgatório. Somente o evangelho possuía valor único, recebendo assim apoio dos humanistas, jovens estudantes e da nobreza ambiciosa da Alemanha. Assim, a revolta individual de Lutero tomou posições grandiosas, tornando-se uma cisma geral. O judaísmo. O selo de Salomão é o maior símbolo do judaísmo. Também chamado de estrela, ou escudo, de Davi, representa os 4 elementos do universo: a água, fogo, terra e ar, sendo seus símbolos variações do triângulo. INEAD, Instituto Nacional de Ensino, Ciências da Religião, www.institutoine.com.br, 31.3272, 9521. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. De acordo com a crença religiosa judaica, Deus fez um acordo com o hebreu, através de seu patriarca e sua descendência, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. A fé judaica é praticada em várias regiões do mundo, mas é no Estado de Israel que se concentra um grande número de praticantes. O princípio básico do judaísmo é a unicidade de Deus e Criador, onipotente, onisciente, onipresente, que influencia todo o universo, mas que não pode ser limitado de forma alguma. Islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta que surgiu com Maomé, c. 570, Meca 632. Maomé viveu os primeiros 5 anos da infância no deserto. Depois, foi pastor de carneiros e, quando completou 20 anos de idade, trabalhou como caravaneiro de uma viúva rica, Khadijah. Os dois se casaram, tiveram uma filha e por volta no ano de 610, alguns autores relatam 612, Maomé começou a ter visões. A partir da noite do destino, onde se conta que o anjo Gabriel anunciou só a um Deus, que Alá, e Maomé é seu profeta. Nessa noite ainda Maomé recebeu outras revelações e começou a pregar os ensinamentos de Alá, absorvendo toda a tradição judaica e cristã.
Para Maomé, Abraão, Moisés e Jesus eram profetas de uma mesma linhagem. Ele próprio é o último e o mais importante dos profetas de Allah e Mead. Instituto Nacional de Ensino Ciências da Religião www.institutoine.com.br 31 3272 9521 As pregações de Maomé difundiram-se primeiro entre os mais pobres e as tribos do deserto. Essas pregações custaram a Maomé perseguições por parte dos sacerdotes mais cultos da época, fazendo com que o profeta se refugiasse em Datreve. Para os muçulmanos, como chamamos os seguidores do Islã, Deus não teria filhos, porque no modo de se pensar islâmico seria contraditório pensar que um ser supremo com unicidade teria filhos na terra. Ao contrário dos cristãos, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado para a salvação do mundo. Para os muçulmanos, Maomé é somente um profeta, um homem comum que prega a palavra de Deus, ou melhor, Alá. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, é considerada a palavra literal de Alá, ou em algumas traduções ao Corão. Nesse livro estão escritas todas as revelações recebidas por Maomé ao longo de 22 anos. Assim como a Bíblia dos cristãos que não foi escrita por Jesus, mas sim por seus apóstolos, o Corão foi escrito por Uthman, um califa que foi o terceiro sucessor de Maomé em 652. O livro possui 114 capítulos, sendo escritos para serem recitados ou lidos. É um código de leis que rege a vida em todas as áreas. Alguns personagens bíblicos como Adão, Abraão, Moisés, Jesus e Maria, são citados pelo Corão como profetas do Islã. Principais proibições: não jogar jogos de azar, não comer carne de porco, não ingerir bebidas alcoólicas, não reproduzir figuras de seres vivos e principalmente do profeta Maomé. Ramadã, o mês sagrado ocorre no 9º mês do calendário islâmico, significa em árabe Hamida, ser ardente. O calendário islâmico é lunar composto de 12 meses de 29 ou 30 dias, com um total de 354 dias. Começa a contagem do tempo com a fuga de Maomé de Meca para Medina em 16 de julho de 622. O mês só se inicia quando a crescente lunar aparece pela primeira vez após o pôr do sol. Por isso o Ramadã não é celebrado todo ano na mesma data. Ele pode ocorrer em qualquer mês ou estação do ano com esse modo de contar e dura de 29 a 30 dias. Esse período é um tempo de renovação da fé, com prática mais intensa da caridade e vivência profunda da fraternidade e dos valores da vida familiar. Neste período pede-se leitura mais assídua do Alcorão, frequência à mesquita, correção pessoal e autodomínio. O jejum é obrigatório a todos os muçulmanos que chegam à puberdade. O seu primeiro jejum é tido como o momento mais importante na vida de um muçulmano e marca a entrada na vida adulta. O jejuante não pode comer, beber ou ter relações sexuais. Caso ocorra, não poderá continuar e recomeçar por 60 dias consecutivos. Existem algumas exceções para não jejuar: enfermidade, gravidez, lactante, menstruação, o idoso ou algo incurável. Apesar de sua base ter sido unificadora política e religiosa, o islamismo ainda se dividiu em seitas, no decorrer da história. As mais importantes e populares são os xiitas e sunitas. INEAD, Instituto Nacional de Ensino Ciências da Religião www.institutoine.com.br 31 3272 9521 Budismo, considerada a quinta maior religião do mundo, é uma religião e filosofia que abrange uma variedade de tradições, crenças e práticas, baseadas nos ensinamentos atribuídos a Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que em sânscrito significa o iluminado Buda. Viveu e desenvolveu seus ensinamentos no nordeste do subcontinente indiano, entre os séculos VI e VC. Buda nasceu em Lumbini, por volta do ano 536 AC, e cresceu em Kapilavastu, ambos localizados onde hoje está a região do Nepal. Morreu em Kusinagar, por volta de 483 AC. Logo após seu nascimento, um astrólogo visitou seu pai, que era o rei Suddhodana, e profetizou que ele iria se tornar um rei que renunciaria ao mundo material para se tornar um homem santo e viveria fora do palácio. Com 40 anos, ele se transforma em Buda, o iluminado, e com seus seguidores iniciou os ensinamentos budistas, compartilhando ideias para ajudar os seres no sofrimento humano, chegando ao Nirvana e espaçando do ciclo sucessivo de reencarnações. O budismo se disseminou e espalhou pelo norte e centro da Índia, Síria, Egito e Macedônia, Sri Lanka, Tailândia, China, Coreia e Japão inicialmente, e depois para o mundo todo. Mas, a partir do século XVII, com as invasões dos muçulmanos e o fortalecimento hindu, o budismo acabou entrando em uma fase de declínio. E hoje, na Índia, que iniciou o budismo, vemos a forte influência hindu, reduzindo o número de budistas neste país. Para os budistas, o termo karma, onde ações do corpo, fala e mente, boas ou ruins, geram sementes na mente que irão produzir consequências nessa vida ou no renascimento próximo. Hinduísmo ou não é, além do símbolo do hinduísmo, o principal mantra do hinduísmo. Representa o Trimurti, isto é, o conjunto formado pelas três principais divindades hindus: Brahma, o criador do universo; Vishnu, o reformador do universo; e Shiva, o destruidor, ou transformador, do universo. INEAD, Instituto Nacional de Ensino Ciências da Religião www.institutoine.com.br 31 3272 9521 Sua forma é semelhante à de um número 3. Pouco é conhecido sobre a origem do hinduísmo, já que sua existência antecede os registros históricos. A evidência mais antiga de uma religião na Índia data de 5500, 2600 AC. É dito que o hinduísmo deriva das crenças dos arianos, que residiam nos continentes subindianos, nobres seguidores dos Vedas. Muitas são as ideias sobre as origens dos Vedas e a compreensão se os arianos eram ou não nativos ou estrangeiros na Índia.
A existência do hinduísmo data de 4.000 a 6.000 anos. A palavra hindu antecede o hinduísmo como religião. O termo tem origem persa que significa rio indo. Desde o fim do século XVIII, a palavra hindu passou a ser utilizada no Ocidente para abranger as tradições religiosas, espirituais e culturais. O hinduísmo é uma tradição religiosa. Analisando de forma mais abrangente, o hinduísmo engloba o brahmanismo. O brahmanismo é a principal casta sacerdotal voltada para o ensinamento religioso baseados nos ensinamentos dos textos dos Vedas, a crença na alma universal. O termo se refere ao mundo cultural e religioso, ordenado por castas, da Índia pós-budista. Objetivos da vida humana. Segundo o hinduísmo, para o hinduísmo existem 4 objetivos da vida. Dharma, retidão, define-se como a lei moral de causa e efeito. Relaciona-se com a reencarnação, personalidade de cada um, aliando os conceitos de livre-arbítrio e destino épicos, artha, sustento, riqueza, kma, prazer sensual, moksha, liberação, liberdade após um clique sucessivo de mortes e nascimentos chamados de samsara. Os hindus acreditam conquistar a moksha, segura, que seria vida eterna e tranquila. Os hindus têm esse conceito como o da união perfeita com Deus. Temas e simbolismos importantes no hinduísmo. A ahimsa e as vacas. A não violência. A ahimsa levou ao desenvolvimento de uma grande quantidade de hindus que acabaram por abraçar o vegetarianismo numa tentativa de respeitar formas superiores de vida, restringindo a sua dieta a plantas e vegetais. O vegetarianismo não é um dogma, mas recomendado como sendo um estilo de vida purificador. Os hindus abstêm-se predominantemente de carne, e alguns até vão tão longe quanto evitar produtos de pele. Isto acontece provavelmente porque os hindus ao longo dos séculos dependiam tanto da vaca para todo tipo de produtos lácteos. Aragem dos Campos INEAD, Instituto Nacional de Ensino Ciências da Religião, www.institutoine.com.br, 31, 3272, 9521. Combustível para fertilizante, que o seu estatuto de cuidadora espontânea da humanidade cresceu ao ponto de ser identificada como uma figura quase maternal. Taoísmo ou daoísmo, podemos defini-lo como uma tradição filosófica e religiosa que há mais de 2.500 anos tem influenciado e modela a vida dos povos do leste da Ásia. A palavra Tao é geralmente traduzida como caminho, podendo significar figuradamente natureza essencial, destino, princípio ou caminho verdadeiro. O taoísmo não está somente sob uma definição de uma religião organizada, como as tradições abraâmicas, nem pode puramente ser estudada uma variação da religião tradicional chinesa, porque a religião tradicional não consta nos princípios e núcleo dos ensinamentos do taoísmo. Alguns autores afirmam que o taoísmo é mais bem entendido como um modo de vida do que como uma religião. O taoísmo enfatiza a espontaneidade ou liberdade da manipulação sociocultural pelas instituições, linguagem e práticas culturais. Defende essencialmente a ideia de que não precisamos de nenhuma orientação centralizada, anarquismo. Para o taoísmo, as espécies naturais seguirão caminhos adequados a elas. Os seres humanos são uma espécie natural, seguirão todos os processos de normas e orientações da sociedade para se viver em paz.